Os astrônomos descobrem um objeto não identificado cruzando em alta velocidade o espaço próximo. Será uma estrela? Será um planeta? O que é isso que estamos vendo? Se ele atravessasse o nosso sistema solar, os efeitos poderiam ser catastróficos. Maio de 2010. Vulcão Haleakala. Uma equipe de astrônomos da Universidade do Havaí usa o telescópio de pesquisa panorâmica Pan-STARRS para olhar o céu. Eles estão procurando fenômenos astronômicos raramente vistos, conhecidos como anãs marrons. São estrelas pequenas que não têm hidrogênio suficiente para iniciar a fusão e se transformar em estrelas grandes. Elas parecem pequenas esferas de ar quente. Os dados do telescópio revelam algo surpreendente: a presença de uma suposta anã marrom a cerca de 80 anos-luz da Terra. Mas uma inspeção mais detalhada mostra que há alguma coisa errada. Ela era bem mais vermelha e fria do que qualquer coisa que já tinham visto. Seja o que for esse objeto, não é uma anã marrom inofensiva. Não sabemos como ela se formou, não sabemos de onde ela veio, não sabemos para onde está indo. Ela está flutuando sozinha no meio da escuridão, como se tivesse vida própria. Seu tamanho e forma sugerem a incrível possibilidade de que este objeto seja algum tipo estranho de planeta. As pessoas especulavam que planetas nômades como esse pudessem existir, mas as chances de encontrar e ver um eram supostamente quase impossíveis. Talvez a ideia mais intrigante sobre a natureza do objeto venha do mundo da ficção científica. Alguns teóricos sugeriram que objetos dessa dimensão podem ser o jeito mais eficaz de formas de vida inteligente cobrirem longas distâncias no espaço interestelar. Talvez esse planeta seja uma outra coisa. É muito difícil viajar pela galáxia, é complicado construir espaçonaves. Talvez uma civilização tenha se instalado nesse planeta e esteja viajando pela galáxia. Não é possível saber se esse planeta nômade abriga alguma forma de vida inteligente, mas sua própria existência guarda um mistério ainda maior. Os planetas se formam com o gás e a poeira que envolvem uma estrela próxima, e então passam a vida toda aprisionados em sua órbita. Para esse objeto estar flutuando no vácuo espacial, algo deve ter acontecido. Ele deve ter sido um objeto que teve uma interação próxima com outro planeta e foi gravitacionalmente expulso do seu sistema. Quando os planetas se formam ao redor de uma estrela, estão num ambiente altamente compactado. Ocasionalmente, nesses sistemas, os planetas se afastam um do outro com tanta violência e tanta força que um deles pode ser ejetado totalmente do seu sistema e sair flutuando por conta própria pelo espaço. Há uma outra teoria que explica como um planeta inteiro pode se formar aparentemente do nada. Uma explicação para o planeta nômade é que ele seria o vestígio de uma formação estelar. Talvez o planeta nômade tenha se formado sozinho. Foi tipo um bug. Porque a nuvem era pequena e desabou, e em vez de formar uma estrela, um objeto pequeno se formou. Então talvez existam planetas se condensando dentro do gás das nebulosas em todo o universo por conta própria. A ideia de que planetas que flutuam livremente podem se formar sozinhos, sem uma estrela, pode abalar o mundo da astrofísica. Isso vai totalmente contra a tendência das atuais teorias de formação planetária. E está começando a mudar os conceitos que definem uma estrela e que definem um planeta. É uma descoberta importante. Se essa teoria está correta, significa que o planeta nômade não está sozinho. Se achamos o primeiro, deve haver muitos deles lá fora. Milhões, bilhões, até trilhões. Trilhões de planetas nômades vagando pelo cosmos representam uma ameaça à humanidade nunca antes considerada até essa descoberta perturbadora. Esse objeto tem 6 vezes a massa de Júpiter. Se ele atravessasse o nosso sistema solar, os efeitos poderiam ser catastróficos. Eles nem precisam chegar muito perto para causar grandes estragos. Podem alterar a órbita, causar choques entre os planetas. Seria devastador para a vida. Esse objeto está a apenas 80 anos-luz da Terra. Em termos galácticos, ele já está na nossa porta.
São estrelas pequenas que não têm hidrogênio suficiente para iniciar a fusão e se transformar em estrelas grandes. Elas parecem pequenas esferas de ar quente. Os dados do telescópio revelam algo surpreendente. A presença de uma suposta anã marrom a cerca de 80 anos-luz da Terra. Mas uma inspeção mais detalhada mostra que há alguma coisa errada. Ela era bem mais vermelha e fria do que qualquer coisa que já tinham visto. Seja o que for esse objeto, não é uma anã marrom inofensiva. Não sabemos como ela se formou, não sabemos de onde ela veio, não sabemos para onde está indo. Ela está flutuando sozinha no meio da escuridão, como se tivesse vida própria. Seu tamanho e forma sugerem a incrível possibilidade de que este objeto seja algum tipo estranho de planeta. As pessoas especulavam que planetas nômades como esse pudessem existir, mas as chances de encontrar e ver um eram supostamente quase impossíveis. Talvez a ideia mais intrigante sobre a natureza do objeto venha do mundo da ficção científica. Alguns teóricos sugeriram que objetos dessa dimensão podem ser o jeito mais eficaz de formas de vida inteligente cobrirem longas distâncias no espaço interestelar. Talvez esse planeta seja uma outra coisa. É muito difícil viajar pela galáxia, é complicado construir espaçonaves. Talvez uma civilização tenha se instalado nesse planeta e esteja viajando pela galáxia. Não é possível saber se esse planeta nômade abriga alguma forma de vida inteligente, mas sua própria existência guarda um mistério ainda maior. Os planetas se formam com o gás e a poeira que envolvem uma estrela próxima, e então passam a vida toda aprisionados em sua órbita. Para esse objeto estar flutuando no vácuo espacial, algo deve ter acontecido. Ele deve ter sido um objeto que teve uma interação próxima com outro planeta e foi gravitacionalmente expulso do seu sistema. Quando os planetas se formam ao redor de uma estrela, estão num ambiente altamente compactado. Ocasionalmente, nesses sistemas, os planetas se afastam um do outro com tanta violência e tanta força que um deles pode ser ejetado totalmente do seu sistema e sair flutuando por conta própria pelo espaço. Há uma outra teoria que explica como um planeta inteiro pode se formar aparentemente do nada. Uma explicação para o planeta nômade é que ele seria o vestígio de uma formação estelar. Talvez o planeta nômade tenha se formado sozinho. Foi tipo um bug. Porque a nuvem era pequena e desabou, e em vez de formar uma estrela, um objeto pequeno se formou. Então talvez existam planetas se condensando dentro do gás das nebulosas em... Seu tamanho e forma sugerem a incrível possibilidade de que este objeto seja algum tipo estranho de planeta. As pessoas especulavam que planetas nômades como esse pudessem existir, mas as chances de encontrar e ver um eram supostamente quase impossíveis. Talvez a ideia mais intrigante sobre a natureza do objeto venha do mundo da ficção científica. Alguns teóricos sugeriram que objetos dessa dimensão podem ser o jeito mais eficaz de formas de vida inteligente cobrirem longas distâncias no espaço interestelar. Talvez esse planeta seja uma outra coisa. É muito difícil viajar pela galáxia, é complicado construir espaçonaves. Talvez uma civilização tenha se instalado nesse planeta e esteja viajando pela galáxia. Não é possível saber se esse planeta nômade abriga alguma forma de vida inteligente, mas sua própria existência guarda um mistério ainda maior. Os planetas se formam com o gás e a poeira que envolvem uma estrela próxima, e então passam a vida toda aprisionados em sua órbita. Para esse objeto estar flutuando no vácuo espacial, algo deve ter acontecido. Ele deve ter sido um objeto que teve uma interação próxima com outro planeta e foi gravitacionalmente expulso do seu sistema. Quando os planetas se formam ao redor de uma estrela, estão num ambiente altamente compactado. Ocasionalmente, nesses sistemas, os planetas se afastam um do outro com tanta violência e tanta força que um deles pode ser ejetado totalmente do seu sistema e sair flutuando por conta própria pelo espaço. Há uma outra teoria que explica como um planeta inteiro pode se formar aparentemente do nada. Uma explicação para o planeta nômade é que ele seria o vestígio de uma formação estelar.
Talvez o planeta Nômade tenha se formado sozinho. Foi tipo um bug. Porque a nuvem era pequena e desabou, e em vez de formar uma estrela, um objeto pequeno se formou. Então talvez existam planetas se condensando dentro do gás das nebulosas em todo o universo por conta própria. A ideia de que planetas que flutuam livremente podem se formar sozinhos, sem uma estrela, pode abalar o mundo da astrofísica. Isso vai totalmente contra a tendência das atuais teorias de formação planetária. E está começando a mudar os conceitos que definem uma estrela e que definem um planeta. É uma descoberta importante. Se essa teoria está correta, significa que o planeta Nômade não está sozinho. Se achamos o primeiro, deve haver muitos deles lá fora. Milhões, bilhões, até trilhões. Trilhões de planetas nômades vagando pelo cosmos representam uma ameaça à humanidade nunca antes considerada até essa descoberta perturbadora.